Olá, bem-vindos de volta. Então, para aqueles que não acompanharam o primeiro vídeo, meu nome é Luísa e eu sou sua professora de propriedades mecânicas. Então, dando continuidade ao que a gente viu na aula passada, né, aquela introduçãozinha sobre o que são as propriedades mecânicas, a nossa aula hoje vai falar sobre ensaio de tração e junto com o ensaio de tração, né, a gente vai ver o diagrama tensão-deformação, que é de onde a gente vai então conseguir interpretar as propriedades mecânicas, que é o assunto da próxima aula, tá? Então, na aula de hoje a gente vai ver esses dois tópicos e seguimos adiante. O foco da nossa aula hoje é ensaio de tração, mas pensem, por que a gente ensaia os materiais? Então, na verdade, a gente ensaia os materiais para entender como é que eles se comportam, né? A gente já falou aqui, para definir uma propriedade, a gente precisa fazer um estímulo sobre a peça e ver como é que ela vai se comportar. Então, os ensaios são formas padronizadas da gente quantificar essas propriedades. Então, como a gente pode ver na tela, ensaios são formas utilizadas para quantificar as propriedades dos materiais e assim podermos selecioná-los adequadamente de acordo com a necessidade de cada aplicação. Mas o que isso quer dizer, né? Quer dizer que a gente vai, de uma maneira controlada, aplicar um estímulo conhecido e verificar, dentro de uma determinada situação, né, qual que é a resposta e a intensidade dessa resposta do material. Então, entende-se, né, que no caso das propriedades mecânicas, a gente já falou, né, que esse esforço ele é mecânico, tanto de tração, compressão, enfim. E no caso do ensaio de tração, é através dele que a gente pode determinar uma grande parte das propriedades mecânicas do nosso material. Mas vamos lá, como é que funciona então o ensaio de tração? O ensaio de tração, então a gente tem uma máquina, tá, e um corpo de prova. A gente vai ver logo a seguir o que são. Mas basicamente o ensaio de tração ele vai consistir em submeter esse corpo de prova, tá, a uma carga de tração, como o próprio nome do ensaio já diz, até que esse material se rompa, tá? Ao mesmo tempo que a gente está aplicando essa força, a gente está medindo o comportamento do material, porque isso é importante para a gente. Então a gente tem que ter algum tipo de sensor, que mais a gente vai ver qual que é, para que a gente consiga então fazer essas medições e conseguir precisar qual que é o comportamento do material que está sendo ensaiado. Então, para a realização do ensaio de tração, nós vamos precisar do corpo de prova e da máquina de ensaio. Tá. O que é o corpo de prova? O corpo de prova é uma amostra do material. Essa amostra ela vai ser padronizada no formato, né, no tamanho. Essa amostra ela é do material que a gente deseja ensaiar, ou seja, o material que a gente deseja compreender as propriedades. E a máquina de ensaio? Então, a máquina de ensaio ela é responsável pela aplicação da carga e muitas vezes nela mesmo já vem o sistema que ele vai processar os dados medidos de força e de deformação e transformar, né, lá no nosso diagrama tensão-deformação. Lembrando que não são todas as máquinas que fazem isso automaticamente. Então, esse desenho aqui atrás de mim, ele é um desenho adaptado do Callister, um desenho esquemático, né, de um corpo de prova. Então, como vocês podem ver no desenho, vou colocar na tela para vocês, a gente tem um corpo cilíndrico nesse caso, mas ele pode ser uma seção transversal retangular também, vai depender do tipo do material que a gente está ensaiando e para que a gente está ensaiando. Esse caso aqui é um material cilíndrico. Como vocês podem ver, à direita de vocês a gente tem ali uma setinha apontando a cabeça. A cabeça ela é utilizada para fixar o material na máquina de ensaio. Então ela é um pouquinho maior e ela pode ter alguns formatos específicos, dependendo de qual é o tipo de fixação que a gente vai utilizar na máquina de ensaio. Ali na parte do meio do corpo de prova é o comprimento útil. Por que é o comprimento útil? A gente diz que é o comprimento útil porque é ali que a gente quer que ocorra o rompimento. E ele vai ocorrer ali porque aquela é a parte teoricamente mais fraca do nosso corpo de prova. E aqueles raios de concordância, como vocês podem ver ali,
que para unir o comprimento útil à cabeça, a gente não tem um canto vivo, a gente tem um raio de arredondamento. Esse raio de arredondamento, ele serve para não concentrar tensões. E um concentrador de tensão, ele vai fragilizar o nosso material. Então é importante que a gente não tenha nenhum concentrador de tensão no nosso corpo de prova, conforme a norma estabelece. Por isso que a gente fala, né? A gente sempre tem que buscar a norma mais adequada para o tipo de material que a gente está ensaiando. Então aqui atrás de mim a gente pode ver não mais o corpo de prova, mas sim um desenho esquemático de como seria a nossa máquina de ensaio, tá? Então isso aqui é um formato geral, um formato bem comum encontrado em máquinas de ensaio de tração. Mas muitas vezes elas também são conhecidas por máquinas universais, porque às vezes as máquinas elas possuem mais de uma função. Ou seja, a mesma máquina que faz um ensaio de tração pode também fazer um ensaio de compressão ou um ensaio de flexão. O ensaio de tração ele é mais indicado para materiais dúcteis, tá? Mas a gente vai ver direitinho o que seria um material dúctil. Tá? Mas por que isso? Porque em materiais dúcteis, as propriedades determinadas no ensaio de tração, elas ficam muito próximas, para não dizer iguais, às propriedades encontradas no ensaio de compressão, tá? E o ensaio de tração ele é mais prático de ser feito, tá? A gente tem um controle maior e uma bagunça menor, tá? Já em materiais frágeis, tá? Onde essas propriedades determinadas no ensaio de tração e de compressão não se assemelham muito, a gente vai estar então ensaiando eles à compressão, que geralmente é o que nos fornece mais dados a respeito do material do que o ensaio de tração. A gente vai então ver isso com um pouquinho mais de detalhe mais adiante, tá? O que são materiais frágeis e dúcteis. Ok? Então voltando aqui para nossa máquina de ensaio, vou mostrar aqui na tela para vocês o que a gente tem em geral numa máquina de ensaio de tração, tá? A gente vai ter os fixadores em cima e embaixo, né? Aqui eu mostro para vocês o detalhe, né, da cabeça, né, os formatos diferentes de cabeça que eu falei para vocês. Nesse caso aqui a gente tem uma cabeça rosqueada. A gente tem aqui um extensômetro, tá? O extensômetro ele vai ser responsável por fazer a medição da deformação que a gente está causando no nosso material. A gente tem aqui uma célula de carga, tá? O que acontece? Então a gente vai estar aplicando uma força e essa célula de carga vai estar medindo que força que a gente está aplicando, né? Porque a gente tem que relacionar essa força aplicada com a deformação. Então essas duas medições elas vêm juntas. Então a gente tem esses fusos aqui que são barras fixas. E a gente tem o que a gente encontra aqui embaixo, que é o nosso travessão móvel. Vai ser responsável, então, por aplicar a força que vai causar o deslocamento do nosso material. Esse travessão móvel, ele vai se deslocar para baixo, então gerando uma tensão no interior do nosso material. Então lembra que eu falei para vocês? Material dúctil, material frágil, o que é? Então, o material dúctil é aquele material que se deforma plasticamente, tá? Mais adiante a gente vai ver que a deformação plástica, na verdade, ela é uma deformação permanente. Então, só guardem isso. Material dúctil é um material que se deforma plasticamente, ou seja, ele se deforma de forma permanente. E o material frágil? Então, o material frágil é aquele que não vai se deformar plasticamente. A gente tem uma deformação elástica, tá? Mas ele não se deforma plasticamente. Isso quer dizer que o material frágil, ele é fraco? Não. Na verdade, eles podem suportar uma quantidade de tensão bastante alta, mas eles se deformam de forma elástica. E aí a gente não tem muito como prever quando que ele vai romper visualmente, tá? A gente consegue prever tendo em vista a quantidade de tensão que a gente está aplicando. Então vamos pensar. Exemplos de materiais frágeis e exemplos de materiais dúcteis. Qual material que vocês imaginam que seja dúctil e qual material vocês imaginam que seja frágil? Materiais, aços em geral, materiais dúcteis. Tá? São materiais que tu consegue moldar, eles se deformam bastante. Quanto que, em geral, materiais cerâmicos são materiais frágeis. Tema de casa. Busquem na literatura outros tipos
de materiais dúcteis e outros tipos de materiais frágeis. Será que vocês encontram um material que seja feito à base de ferro, que seja frágil? Aqui é mais ou menos como que se comporta a maioria dos materiais dúcteis e a carinha do nosso diagrama tensão-deformação. E nessa imagem aqui, que é uma imagem do Callister, a gente consegue visualizar como que o nosso corpo de prova está se comportando. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o diagrama tensão. Então, aqui no eixo Y, a gente vai ter a medição da tensão por deformação. Aqui embaixo é a deformação. Então, quanto que esse material está deformando? Se a gente tiver aqui no cantinho embaixo, a gente não está deformando e não está aplicando carga. Então, é normal que à medida que a gente comece a aplicar uma carga, ele vai se deformar um pouquinho. Então, por isso que a gente diz que é um material dúctil, porque ele se deforma bastante, tá? Então, aqui a gente tem o início do nosso diagrama, onde o nosso corpo de prova pouco se deformou, como a gente pode ver aqui, né? Ele pouco se deformou, então ele tá mais ou menos com a carinha que a gente tinha lá no início, né? Corpo de prova sem tensão aplicada. Então aqui a gente já tem uma deformação mais considerável, né? Vamos fazer uma comparação aqui. Aqui começa a acontecer um fenômeno diferente, ó. Conseguem ver? Esse fenômeno aqui a gente chama de estricção ou empescoçamento, tá? Depois a gente vai ver direitinho o que é isso aqui. Estricção, até chegar ao ponto lá, aqui no caso representado pelo ponto F, que é o ponto onde ele se rompe. Rompeu, acabou o ensaio. Então lembra lá que eu comentei com vocês lá no inicinho como é que acontece o ensaio? Então o ensaio acontece a grosso modo, a gente vai aplicar uma força conhecida no material, vai medir a sua deformação e essa força vai ser aplicada até que o material se rompa. Aqui eu coloquei para vocês, né, o print screen da tela, de um vídeo que eu selecionei para apresentar para vocês, tá? Eu não vou apresentar aqui, depois vocês olhem, o link tá aqui embaixo, sobre um ensaio de tração sendo feito, tá? Para vocês conseguirem visualizar o que acontece. Mas não só esse ensaio que tem na internet, se vocês colocarem lá ensaio de tração no YouTube, vocês vão achar vários, tá? Eu coloquei esse aqui porque tem não só o ensaio, né, em si aparecendo, mas também tem aqui no cantinho, como vocês podem ver, o diagrama sendo montado, tá, em tempo real. Ali vocês conseguem visualizar nesse vídeo, inclusive, o empescoçamento acontecendo. Então, depois que o nosso gráfico atingiu aquela curva lá em cima, o topo, a gente consegue começar a perceber a estricção acontecendo. Mas deem uma olhadinha, né? Pesquisem, tem mais coisas, tem mais vídeos. Então, pessoal, a gente chegou ao final da nossa aula, tá? Eu sei que foi bastante coisa nova hoje. E se algo não ficou claro, eu peço que vocês me mandem um e-mail. Importante que vocês tenham entendido. As próximas aulas, elas estão muito relacionadas ao que a gente viu hoje. Agradeço novamente aos que ficaram até o final e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada mesmo e encontro vocês na próxima videoaula.